Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, e vamos ler o versículo 1 em diante. Eu gosto de ler muito a Bíblia durante as minhas pregações, para que as pessoas possam entender. Eu quero contar uma história que aconteceu de um homem chamado Davi, que lá na frente ele se torna rei. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Repita comigo: Ziba. Chamaram-no que viesse ao rei Davi. Perguntou-lhe o rei: é tu Ziba? Respondeu: eu mesmo sou o teu servo. Versículo 3: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado, ambos dos dois pés. Versos 4: e onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Repita todos comigo: em Lodebar. Verso 5: então mandou o rei Davi trazer de Lodebar ao palácio do rei, da casa de Maquim, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, repita comigo: Mefibosete, filho de quem? Jonatas, neto de Saul, a Davi, inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras do teu avô, o rei de Israel, e do teu pai, e comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é o teu servo, para que tu olhas para um cão morto como eu? Fala glória a Deus. O tema da minha palavra é: o rei não se esqueceu de mim. Repita comigo: o rei não se esqueceu de mim. Agora todo mundo junto, repita: Deus não se esqueceu de mim. Amém, igreja? Quantos acreditam que Deus não vai te esquecer? Amém? O que é que nós vemos aqui? O que fez Davi lembrar de alguém lá do passado? Porque o rei estava no palácio e do nada ele lembra de alguém lá do passado. O que fez Davi, como um monarca, lembrar de alguém lá do passado? Foi uma aliança feita em amor, na presença de Deus. Ele tinha um amigo chamado Jonatas, e lá no passado, quando ele não era nada, esse príncipe, filho do rei Saul, gostava tanto dele, mesmo ele sendo uma pessoa tão humilde, que no ano passado eles fizeram uma aliança. Vamos ler essa história? Vamos? Aliança lá do passado desses dois, porque essa aliança faz o rei lembrar dele hoje. Quantos tem aliança com Deus aqui? Então vamos para a Bíblia mais uma vez, vamos? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, vamos ler? Vamos? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 18, versículo 3, diz assim: Jonatas e Davi fizeram uma aliança.
Repita comigo: fizeram uma aliança de amizade, pois Jonathan tinha um grande amor por Davi, e ele tirou a sua capa que estava usando e deu a Davi, e deu também a túnica militar e a espada e o seu arco e o seu cinto. Sabe o que significa isso? Lá no passado, esse príncipe olhou para Davi e reconheceu Davi. Era como se o príncipe estivesse dizendo: olha, o meu pai não te vê como eu te vejo, mas eu sei que você é um homem de Deus. Eu sou o príncipe de Israel, o próximo sucessor no trono, mas eu conheço a unção que está na tua vida, viu? E dependendo da tua posição, sabe de uma coisa? Ele tirou a sua couraça, tirou a sua espada, tirou o seu escudo e colocou nos pés de Davi. É como se o príncipe estivesse dizendo: você é o rei, eu sou um simples soldado. Repita comigo: em nome de Jesus, eu vou permanecer nas minhas alianças. Sabe por quê, pessoal? Porque o tempo passa, mas as alianças ficam. E são as alianças que você faz com Deus que tira da situação que você está hoje e te coloca na posição de um rei lá na frente. Jonatas, como eu disse, ele era filho do rei e era príncipe. Jonathan, esse amigo de Davi, ele tinha tudo para odiar Davi, porque até então Davi ameaçava o trono, porque as mulheres de Israel já estavam cantando um cântico, tipo: Davi matou 10.000, Saul só matou 1.000. Em Israel todo mundo sabia que Davi tinha vencido Golias, um campeão de guerra. Golias era homem que disputava com qualquer outro homem. Golias chegava numa batalha, só ele sozinho lutava e trazia vitória para a sua cidade chamada Gade. Mas no dia que Golias encontrou um homem cheio do Espírito Santo, naquele dia ele caiu. Então a fama de Davi aumentou por Israel. Jonathan podia se sentir, sabe o quê? Ameaçado por Davi, porque até então o reino já estava quase na mão de Davi. Mas em vez de Jonathan sentir raiva de Davi, Jonathan sente amor por Davi. Um amor leal, um amor bonito, um amor de parceria, de companheiro. E esse amor, formado numa aliança, faz o velho rei lembrar desse amigo lá do passado. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: toda aliança que você está com Deus, toda aliança que você fez na presença do Senhor, não vai ficar em vão. Qualquer momento o rei vai se lembrar dessa aliança e vai vir te honrar em nome de Jesus. E essa história bíblica, ela tem muito que nos ensinar, porque ela é muito rica de bondade. Essa história bíblica, ela é muito rica de generosidade, de lealdade, de amor. Então Davi faz o quê? Davi, no seu palácio, chama um servo chamado Ziba. A palavra Ziba significa estátua. Fala estátua. Depois eu vou explicar porque que o nome dele é assim, e depois eu descobri porque o significado do nome desse servo, Ziba. Ziba, para quem não conhece, Ziba era o administrador do antigo rei de Israel. Ziba cuidava das coisas do rei Saul e também do finado príncipe chamado Jonatas. Então Davi chama esse homem, porque Davi quer honrar alguém da linhagem de Saul por amor a Jonatas. E chama esse homem e fala: Ziba, tem como eu usar
de bondade para a família de Saul por amor ao meu velho amigo chamado Jonathan. Ziba fala: tem sim, rei, tem como. Fala para o seu irmão: tem como. Não importa o tempo, não importa a situação. Fala assim: tem como Deus me honrar. Mas Ziba não fala o nome dessa pessoa. Se nós formos ler aqui no versículo bíblico, você percebe que Ziba fala o nome e a casa das pessoas que está cuidando dessa pessoa, mas não fala o nome dele. Ziba fala da deficiência que ele tem, porque ele era coxo dos 2 pés, porque quando ele era criança, ele caiu do braço da ama, e uma carroça passou por cima do pé dele quando ele era criancinha, e ele ficou aleijado dos pés. Ziba faz questão de falar para o rei: ele é aleijado dos 2 pés. Fala do defeito dele, mas não fala o nome dele. Ziba fala a cidade aonde ele está morando, chamado Lodebar. Fala Lodebar, mas não fala o nome dele. Sabe o que significa a palavra Lodebar? Eu estudei a palavra Lodebar. A palavra Lodebar significa terra sem pasto. Lodebar significa sem voz. Sabe por que sem voz? Não é porque as pessoas de Lodebar não sabem falar. Sem voz, porque a cidade de Lodebar, ela fedia de longe. Antes de você entrar na cidade já fedia. Quando morria algum animal, adivinha onde jogava? Fala: em Lodebar. Os esgotos passavam na frente das casas. Uma pessoa que morava em Lodebar não era considerada uma pessoa pobre. Quem morava em Lodebar era considerado como miserável. Ser pobre em Lodebar estava numa categoria acima. Imagina como é que era Lodebar. Em Lodebar, quem habitava em Lodebar eram cegos. Quem habitava em Lodebar eram pessoas aleijadas. Para a sociedade, o povo daquela cidade era um povo inúteis. Ziba faz questão de falar onde mora essa pessoa. Fala até o nome da cidade, mas ela não fala o quê? O nome dela. Adivinha quem falou o nome dele quando ele chegou na presença do rei? Quem? Foi o rei que falou o nome dele. Tu és Mefibosete? Ele inclinou a sua cabeça e disse: sou eu, o teu servo, estou às tuas ordens. Ele disse: não temas, porque eu serei contigo. E a partir de agora, vou devolver todas as terras que eram do teu avô. Vou devolver todas as terras que eram do teu pai, que era o meu amigo. E outra, e você vai sentar na mesa comigo e vai comer pão junto comigo. A partir de hoje, você não é qualquer um. A partir de hoje, você vai comer pão na mesa do rei. Fala assim: obrigado, meu Deus. Eu recebo essa palavra na minha vida. Escute. Deus não precisa de GPS para encontrar o servo dele. Deus sabe aonde você mora. Deus já te viu. Deus sabe a situação que você está passando. Fica tranquilo. Qualquer momento a carruagem do rei vai entrar nessa cidade chamada Lodebar. Essa cidade chamada, sabe o quê? Desonra. Essa cidade chamada fracasso. Essa cidade chamada, sabe o quê? Ódio, dor. A carruagem do rei vai mandar te buscar nessa situação que você se encontra. A palavra Mefibosete significa da boca da vergonha. Fala comigo: da boca da vergonha. Quem era Mefibosete? Da boca da vergonha.
Primeira lição que eu preciso aprender. Se você quiser aprender comigo, vamos juntos. A primeira lição, eu vejo a atitude do rei de lembrar dessa aliança que ele fez lá no passado. Porque o rei estava vivendo muito bem. Porque as pessoas são assim, quando elas estão bem, esquecem da gente. É verdade ou não é? O rei deveria ter esquecido dessa aliança, mas o rei não esqueceu da aliança lá do passado. E chama Ziba. Tem alguém da casa de Saul para que eu possa honrar por amor a Jonatas? Fala, o tempo passa, mas alianças ficam. Quando você tem aliança aqui com Deus, eu não sei quando Deus vai te honrar, mas de uma coisa eu sei: se você tem aliança, qualquer momento a carruagem do rei vai chegar para você. Hoje você pode até dormir chorando, mas amanhã você vai acordar sorrindo. Primeira lição, atitude do rei. E eu chamo essa atitude de graça. Por que, bispo, eu chamo essa atitude de graça? Sabe por quê? Porque a graça do rei tirou Mefibosete de Lodebar, gente. Terra estéril, terra sem honra, terra do que não tem vozes. Mefibosete estava vivendo muito aquém do que ele era, porque Mefibosete, quer ou não, era filho de um príncipe. Sim ou não, igreja? Se brincasse, ele era o próximo rei. Agora imagina um príncipe morando numa cidade dessa, chamada Lodebar. Eu acredito que quando Mefibosete falava, eu sou filho de um príncipe, imagina os cegos, os aleijados daquela cidade falando assim: larga de ser mentiroso. Se tu fosse filho de alguém importante, tu não estava aqui junto com a gente. Às vezes a gente está em cima, é verdade ou não é, gente? Mas às vezes a gente está onde? A nossa vida é como uma roda gigante, é ou não é? Tem dia que está onde? E tem dia que está onde? Filho de um rei, agora morando aonde? Em Lodebar. Ele está muito aquém do que ele era. Ou seja, de um palácio para Lodebar, da riqueza para a miséria, do respeito para o desprezo, de neto de um rei, filho de um príncipe, para a posição vergonhosa. Mas o amor do rei ao seu próximo foram capazes de alcançar o único filho de Jonatas, quanto menos ele esperava. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo: o amor de Deus vai te alcançar quanto menos você espera, em nome de Jesus Cristo. Faz assim para lá, faz. Lá é Lodebar. Ali é a casa do rei. Fala assim: tchau, vergonha. Agora eu quero a honra de Deus. Tchau, miséria. Tchau, fracasso. Tchau, Lodebar. O rei me chama. O rei me chama. Agora as coisas mudou, porque o rei se lembrou de Jonatas. Jonatas está morto, mas a aliança está viva. Jonatas está morto, mas o rei está vivo. As coisas mudaram, porque o rei se lembrou da aliança. Repita comigo: as coisas mudaram. O rei se lembrou de mim. Agora é assim: da vergonha para a honra, da miséria para a dignidade, da pobreza para a plenitude. Agora é de Lodebar para a mesa do rei. E assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus.
Porque às vezes a gente passa os altos e baixos, é verdade, não é, gente? Onde estava um filho de um neto de um rei. Quantas vezes ele naquela cidade fedorenta, naquela cidade onde as pessoas não tinham voz, os habitantes daquela cidade era todo mundo cego e coxo. Por que eram? Porque naquele tempo o trabalho é um trabalho braçal, é um trabalho de força. Se a pessoa fosse aleijada das mãos, se fosse aleijado dos pés, não tinha como viver naquela época. Quem está me entendendo? Não tinha como conseguir um emprego. Lugar de pessoas assim é lá em Lodebar. É na terra do esquecimento, é na terra da vergonha. Mas fica tranquilo, eu não sei qual é o teu Lodebar, mas de uma coisa eu sei: o anjo do Senhor vai te tirar da posição que você se encontra hoje, em nome de Jesus Cristo. Hoje talvez você pode estar endividado, talvez hoje o teu ministério não está tão grande, talvez a tua empresa hoje não está produzindo tanto, talvez o teu Lodebar é um filho que não te respeita mais, talvez você perdeu a honra, você teve um cargo, agora você está lá embaixo. Eu não sei qual é o teu Lodebar, mas de uma coisa eu sei: Deus vai mandar o anjo dele lá em Lodebar, na sua Lodebar, para te honrar na frente de todo mundo. Só que eu fico pensando aqui, igreja, os soldados do rei chegando em Lodebar, os soldados real, os soldados que sentavam na mesa do rei, chegando numa cidade como essa. Imagina os cegos, o que está acontecendo nessa cidade? Quem era aleijado muitas vezes falava: já que você não vê, vou falar para você o que está acontecendo. Está entrando um soldado aqui em Lodebar, e uma carruagem aqui. Com certeza os cegos aleijados diziam: alguém hoje morre. É verdade? É ou não é? Porque pessoas importantes não entravam naquela cidade, pessoas importantes não queriam saber daquele povo. E de repente desce o quê? O rei. Quem é Mefibosete? Agora imagina como chega a notícia. Para quem? Para o antigo sucessor do trono. Mefibosete está lá se arrastando pelo chão porque ele é aleijado, vivendo como um cachorro. Alguém fala para ele: o rei Davi está aqui. Com certeza Mefibosete se arrastando pelo chão pensou: com certeza, agora o rei vai me matar, porque eu sou o único da linhagem de quem? De Saul. Agora hoje eu morro. E de repente o quê? O rei vai até ele, abraça ele, põe na sua carruagem, leva para o seu palácio. E ele está assim porque até agora o rei não falou nada. E quando é na mesa do rei, ele fala: você é realmente Mefibosete? E ele diz: sim, sou eu, teu humilde servo. Ele só fala uma palavra que tranquiliza o coração dele: não temas, porque eu vou devolver tudo que era do teu avô e tudo que era do teu pai, e a partir de hoje tu vai comer na minha mesa. Mas Mefibosete, ele tinha tanto pedido a esperança, que ele fala para o rei: quem sou eu perante a ti, rei? Eu não passo de um cão morto. Era como se Davi falava: você se vê como um cão morto, porque a sociedade via você desse jeito, mas eu não vejo você como um cão morto, por causa da sua deficiência e a posição que você se encontra. Você pode ser deficiente dos seus pés, mas você não é deficiente do seu coração. A partir de hoje eu te trato como um príncipe. Senta à minha mesa. Irmão, se as pessoas têm vergonha de você, não quer honrar você, porque você não tem o que elas querem, se ela tem vergonha do seu nome, ou esqueceu o seu nome, não fica triste. O rei
sabe o seu nome. Essa é a primeira lição, fala a lição da graça. Segunda lição que nós precisamos aprender, a da restituição. Amém, gente? Da restituição. Sabe o que aconteceu na vida de Mefibosete? Um Rosh Hashanah, sabia disso? Restituição. Um tempo novo começava na vida daquele homem. Uma vida nova começava na vida daquele homem. Por que restituição? Vamos ler comigo 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. 2 Samuel 9, verso 8. Vamos lá comigo, igreja. Diz assim: Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valo mais do que um cão morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? O rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, neto do seu patrão, tudo que pertence, o quê? A Saul e a sua família. Quantos acreditam que vai ter restituição na sua vida? Bispo, já fui casado uma vez, mas meu casamento foi muito ruim. Eu errei, ele também errou. Eu pedi até a esperança de amar. Eu tenho até trauma. Fica tranquilo. Você é capaz de amar de novo, através da graça de Deus, em nome de Jesus. Bispo, eu já tive empresa, hoje sou empregado. Não tem problema se você está sendo empregado. Honra a Deus aonde você está, e você vai ter restituição de novo da tua vida, em nome de Jesus. Mefibosete teve restituição, teve Rosh Hashanah na vida dele. Tudo que ele via, quando ele olhava para si mesmo, ele via o quê? Ele viu nada. Quantas vezes você já teve vergonha de você aí? Por favor, levanta a sua mão, pode levantar. Vou falar, não levanta, não, levanta, eu quero que você levanta. Pensa, às vezes me encontro numa situação que eu sinto vergonha, viu? Ando devendo. Eu ando, às vezes, eu queria fazer mais para Deus, mas não consigo fazer. Às vezes eu sinto vergonha. Levanta a tua mão, deixa os anjos ver, deixa. Era assim que Mefibosete também se sentia. Quando ele olhava para si, ele se viu nada. Mas o rei, quando olhou para ele, não olhou para o seu erro, não olhou para a sua deficiência, viu ele, sabe o quê? Um rei também, viu ele como um príncipe, porque tinha uma aliança feita lá no passado. Deus vai te honrar, Deus vai lembrar de você, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos dele. As pessoas esquecem da gente, mas Deus não se esquece das suas alianças. A carruagem do rei vai chegar para você. Você vai voltar a sorrir de novo em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Agora, pastores, bispos, vocês aí, eu descobri, para acontecer isso, Davi teve de quebrar um decreto que ele estabeleceu dentro do seu palácio. Davi teve de passar por cima da sua própria palavra como rei, porque Davi falou lá no passado que nenhum coxo e nenhum cego entraria no seu palácio. Por quê? Sabe por quê? Porque lá no passado existia uma cidade chamada Jebu, a cidade dos Jebuseus. E um dia Davi quis conquistar essa cidade dos Jebuseus. Era uma cidade conhecida como uma das maiores fortalezas depois de Jericó. Era uma cidade, quem fosse contra aquela cidade não tinha como vencer. E Davi olhou para aquela cidade, para aquelas fortalezas, e disse: eu vou conquistar essa cidade dos Jebuseus, e nessa cidade eu vou fazer o meu palácio. Não vou fazer só o meu palácio, mas vou fazer o templo do Senhor.
Eu vou fazer dessa cidade dos jebuseus a nossa Jerusalém. Eu quero ouvir um amém. Os jebuseus souberam disso. Então os jebuseus começaram a rir de Davi, a zombar de Davi. A coisa foi tão feia que o povo daquela cidade disseram: quem é Davi para entrar nessa cidade ou conquistar ela? Até os nossos cegos e os nossos coxos pode vencer ele. Sabe o que aconteceu? Os coxos, os aleijados e os cegos zombaram de Davi lá de cima da fortaleza e lutaram com Davi. Sabia disso? Os coxos e os cegos tiraram o sarro da cara de Davi. Vamos ler na Bíblia? Vamos, pessoal, vamos. Vai que eu estou mentindo. É ou não é? Vamos ler? Vamos lá? 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 5. Vamos ler o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel 5, versículo 6. E partiu o rei com os seus homens, para onde? Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquelas terras. E falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os aleijados, o que? Te vencerão. Querendo dizer, no final, não entrará aqui Davi. Ou seja, é muita ousadia. Eles confiavam demais. Dá uma pulada para o versículo 8. Davi ficou indignado. Davi ficou com raiva, porque aqueles cegos e aqueles aleijados, coxos, zombaram dele. Davi conquistou a cidade e venceu os cegos, venceu os aleijados e venceu também todos os soldados. Eu quero ouvir um amém. Davi construiu ali a cidade de Davi, construiu Jerusalém, mas ele deixou um juramento bem claro. Vamos ver que juramento é? Vamos lá, versículo 8, por favor. Versículo 8, diz assim: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e fira também os cegos, a quem a alma de Davi o quê? Odeia. De quem o Davi está odiando aqui? Os cegos e os coxos. Por quê? Porque eles zombaram de Davi. Como você está entendendo aqui, gente? E Davi disse: nem cego e nem coxo entrará no meu palácio. O tempo passa, amém? Amém ou não amém? Agora adivinha quem está dentro do palácio dele? Tem um coxo lá dentro, tem um aleijado lá dentro. Uma aliança de amor quebra qualquer decreto. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, Deus é capaz de fazer qualquer coisa para ter o teu coração de volta. Deus te ama. Você acha que não tem mais solução para a sua vida? Você acha que Deus se esqueceu de você? Porque nós erramos tanto com Deus, sim ou não? Mas uma coisa nós precisamos aprender hoje à noite. Mas Davi olhou para Mefibosete com os olhos diferentes, amém, gente? É assim que Deus olha para nós. Mas nós também precisamos olhar para as pessoas da forma que Deus olha para elas. Ainda que essas pessoas sejam más, ainda que essas pessoas às vezes tiram a nossa paz, ainda que essas pessoas querem ver os nossos fracassos, mas nós precisamos olhar para esse tipo de pessoas como Deus olha para ela. Porque no dia que você olhar para essas pessoas com os olhos diferentes, como Deus olha para ela, tu pode ter certeza, o céu vai começar a olhar para você, e aonde você estiver, Deus vai mandar te buscar. Sabe o que é isso?
Isso se chama amor de Deus. Ama teu próximo como a si mesmo. Mefibosete agora está sentado na mesa do rei. E Davi traz de volta para ele a coisa chamada honra. Uma vez eu estava na casa do bispo Luca e da bispa Priscila. E eu cheguei, gente, de supetão, sabe? Porque eu tenho um controle da casa do bispo Luca e da bispa Priscila. Amém? E eu entrei, rapaz. Só que lá era aniversário da bispa Lúcia, da nossa profeta. Aí estava a família reunida. E também tinha uns americanos que pregaram naquele dia, entendeu? Que via para as celebrações. Rapaz, eu entrei. Quando eu entrei, tomei um susto, eu voltei. Sabe como é que é? Amém? Eu entrei. Aí o bispo falou: fala, preto. Eu falei: não, nada não. Nada não, depois eu passo aí. A bispa falou assim: para onde você está indo? Eu falei: não, depois eu passo, minha bispa, tá? Sabe aquele momento que você fica meio acanhado com tanta gente, né? A bispa falou assim: você já almoçou? Eu falei: ainda não. Eu meio matutão. Vamos almoçar. Eu peguei o quê? Falei, o povo falando inglês na mesa lá, né? E aí peguei o prato, falei com a moça que trabalha lá, peguei um pratinho, sentei lá na cozinha, ó. De repente eu escuto a voz da bispa Lúcia: cadê Maurício? A moça falou: você está comendo aqui na cozinha. Maurício, vem para cá. Sabe o que ela faz? Ela fala: Robson, afasta um pouquinho para lá. Ela puxa uma cadeira e me botou do lado deles. Eu fiquei até me tremendo para colocar a colher na minha boca. Fica tranquilo, essas coisas acontecem, amém? Então se prepara antes, porque você vai sentar com quem é grande em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Deus está aqui nesse lugar. Eu não sei que situação você está vivendo. Talvez você está vivendo uma situação tão triste. E você acha que Deus já esqueceu de você. E o motivo de você perder as esperanças é porque você não errou só 1, 2, 3 vezes, não. Você já errou várias vezes. E por isso você acha que Deus se esqueceu de você. Você olha para os seus filhos, você sente vergonha porque você queria oferecer mais e você não consegue. Você queria ser um bom marido, oferecer mais segurança para a tua casa, mas você não consegue por causa das possibilidades. Você já foi um grande líder lá no passado. Hoje o teu ministério está pequeno. Está tão pequeno que às vezes você parece que está sozinho. Eu não sei qual é a sua Lodebar. Fala com Deus aí, fala: Deus, estou vivendo dessa forma. Mefibosete se sentia como um cão morto. Ele não se sentia como um neto de um rei mais. Mefibosete não esperava que Deus ia naquele lugar abençoar a vida dele. Você acredita que Deus está aqui agora? Que Deus ainda te ama? Que Deus não se esqueceu de você? Fala com Ele agora, você.